Atenção! Esse provavelmente será o vídeo mais importante da vida do seu gato. Então assista agora antes que saia do ar ou seja tarde demais. Olá, meu nome é Felipe Fagundes e nessa rápida apresentação eu irei te mostrar uma forma simples e prática que possibilitará você tentar dobrar a expectativa de vida do seu gatinho. Assista essa apresentação comigo até o final e você vai descobrir um erro terrível que os donos de gatos cometem, influenciados pela mídia, que pode estar associado à morte de milhares de gatinhos pelo mundo. E também 3 dicas que vão te ajudar a tentar aumentar a expectativa e qualidade de vida do seu gatinho. E o que você precisará fazer para economizar milhares de reais ao longo da vida do seu gatinho, saber o que eles pensam dos humanos, entender seus verdadeiros hábitos e linguagens corporais, como acabar com o preconceito contra os gatos e, com tudo isso, tentar dobrar a expectativa de vida deles. Essas dicas são desconhecidas por 99% das donas de gatos e, infelizmente, eu não sei por quanto tempo vou conseguir deixar essa apresentação online ou por quanto tempo ela vai seguir gratuita. E isso é porque eu incomodo muita gente que tem bastante dinheiro envolvido nisso. E não me surpreenderia se eles logo dessem um jeito de tirar essa apresentação do ar. E no final você vai entender exatamente o porquê. Por isso, assista ela agora enquanto ela está aqui. Assista até o final e eu prometo que você vai descobrir como cuidar de verdade do seu filhinho com pelos para melhorar a sua qualidade e expectativa de vida e ainda economizar milhares de reais nesse processo. Antes de mais nada, eu sinto que eu preciso compartilhar minha história com você. É ainda possível que a minha história e a sua elas sejam parecidas. Bom, esse é o meu gatinho Odin. Vê se ele não é a coisa mais bonitinha que você já viu. Mas quando você vê ele assim, saudável e brincalhão, você não imagina as coisas pelo que ele passou e quão próximo de morrer ele chegou, só porque eu achava que sabia tudo o que tinha para se saber sobre gatos e sobre o bem-estar deles. Eu ganhei o Odin quando ele tinha alguns dias de nascido, porque ele foi abandonado e separado da mãe muito cedo e acolhido por um abrigo. E foi amor à primeira vista, sabe? Aquele jeitinho brincalhão e todo aquele carinho eles me ganharam de cara. Todo o carinho e o amor dele comigo, sabe? E as brincadeiras, como ajudar os botes, a surpresa dele, sabe? A brincadeira preferida dele, ele dá o bote e sai correndo. E também chegar do trabalho, sabe? Sendo recebido com aquela carinha de satisfação e aqueles miados carinhosos. É tudo muito recompensador, sabe? Ele me segue em todos os cômodos da casa e me acompanha até no café da manhã. Olha ele só aí tentando assaltar a geladeira de manhã. Pouco depois de um ano que ele chegou, eu acabei ouvindo algumas histórias, sabe, de maldade com gatos por preconceito que me deixaram apavorado. Por isso, como pai de primeira viagem, eu fiquei muito assustado com tudo aquilo, sabe? Isso me incentivou a ler mais e mais sobre cuidado com gatos para eu saber tudo sobre eles e proteger o meu filhinho de 4 patas de tudo o que fosse possível. E chegou ao ponto de eu achar que sabia tudo que havia para se saber sobre cuidado com os gatos, sabe? E as pessoas, elas inclusive me procuravam para pegar dicas das mais diversas e eu ajudava elas a separar a verdade das teorias da conspiração, sabe? Bom, mas como o problema começou? Como você que também tem gato sabe, os gatos algumas vezes eles são tão imprevisíveis quanto ágeis, sabe? E uma vez, numa fração de segundo só, o Odin passou por baixo das minhas pernas e fugiu de casa. Eu fiquei desesperado, ele não era acostumado com a rua, e se ele fosse atropelado? E se alguém fizesse alguma maldade com ele? Tentei procurar ele em todos os lugares, mas eu não achei, eu nem dormi naquela noite, mas para minha felicidade ele voltou no dia seguinte. Quando ele voltou eu fiz uma checagem geral para ver se estava tudo no lugar, e fora umas marcas que aparentemente eram de briga, estava tudo parecendo ok. Com o passar dos dias eu fui notando um comportamento diferente nele, ele não estava mais tão brincalhão e mesmo quando eu facilitava assim, ele não aproveitava chances para dar os famosos botes surpresa que ele gostava tanto de dar em mim. No fundo acho que eu até desconfiava que tinha alguma coisa errada, mas se tivesse eu saberia, afinal eu tinha lido tanto, eu sabia tudo que há para se saber sobre cuidado de gatos, né? E é por isso que eu imploro a você que você veja esse vídeo até o final. Especialmente se você também acha que não tem nada que você ainda não saiba sobre como fazer o seu gatinho viver mais e melhor. Então, passados alguns dias, eu levei o Odin para o veterinário, tendo a certeza de que devia ser só uma virose. Depois dos resultados de alguns exames, em especial um exame de sangue completo, a veterinária ela foi direto ao ponto e até hoje eu não sei se foi a melhor ou a pior forma dela fazer isso. Ela falou: Felipe, a gente vai precisar internar o Odin. E mesmo assim, ou ele vai escapar por muito pouco, ou a gente vai ter que sacrificar ele. Uau, sabe? Eu senti como se o chão realmente tivesse sido tirado debaixo dos meus pés, sabe? Como isso podia ser possível, sabe? Eu fiz tudo certo, tudo. Ou pelo menos eu pensei que eu tivesse feito. Foi então que a doutora continuou falando comigo: você demorou mais do que deveria para trazer ele aqui.
Agora a gente vai ter uma briga pela frente. Aí eu falei, mas doutora, depois que ele fugiu, eu demorei 1 semana e meia no máximo até vir aqui. Aí ela, mas você acha que a situação dele tem relação com a fuga? Aqueles arranhados, na pior das hipóteses, trariam alguma doença e ele estaria bom em alguns meses. Eu fiquei confuso. Aí eu falei, doutora, então eu não estou entendendo. Aí ela, Felipe, senta que eu vou te explicar uma coisa. E foi aí que meus olhos realmente ficaram arregalados. Uma das teorias da conspiração pelas quais eu tinha pesquisado nas leituras era, na verdade, um fato que eu estava descobrindo da pior forma. Aí ela me disse, rações para gato, elas são indispensáveis. Ponto final. Elas idealmente são balanceadas e fornecem substâncias que serão indispensáveis e que a gente não consegue inserir na dieta dos gatos de outra forma. O problema é que dar qualidade a essas rações aumenta os custos. Isso faz as vendas e os lucros diminuírem. Então as empresas, elas enchem a televisão de comerciais que te levam a acreditar que a ração mais barata é tão boa quanto a mais cara. E isso quando eles não fazem pior. Eles vendem a ração de pior qualidade com preço mais alto para assim dar a impressão de que aquela ração também é boa e confiável. O problema é que elas simplesmente não se importam. Essas empresas não se importam. A verdade é que pelo menos 7 entre 10 gatinhos que são sacrificados ainda estariam vivos ou pelo menos teriam melhores condições de lutar contra essas doenças se a sua alimentação fosse ligeiramente melhor só. Com isso tudo na cabeça eu fui embora, sabe? Imagina só, depois de ouvir tudo isso. E dessa vez eu fui embora sozinho, o Odin ele ficou. E eu fui com tanta coisa para pensar. Será que a minha arrogância estava matando o meu gato? Eu achar que eu sabia tudo sobre gato estava matando o Odin? Eu estava revoltado, sabe? Acreditado em tantas mentiras e determinado a mudar aquela situação. Eu não podia deixar mais ninguém passar por aquilo que eu estava passando. Arriscar a saúde dos nossos bichos, sabe? Por lucro? Não, sabe? Isso era injusto, isso era errado. Enquanto meu gato lutava para viver, eu ia lutar para que nenhum outro dono precisasse sentir tudo aquilo que eu senti ou passar por todo aquele sofrimento. Não importa contra quem fosse essa briga. E para piorar tudo, quando eu contava que o Odin estava internado, as pessoas que não tinham gato ou que não gostam deles menosprezavam, sabe? Falavam frases do tipo, por que você está gastando todo esse dinheirão? É só um gato. Tudo isso por um gato? Sabe? Dando a impressão de que um gato mereceria viver menos do que outros bichos. Ou, será que não é melhor deixar pra lá? Sabe, essas frases eram as campeãs. As pessoas não faziam ideia do quanto que ele era importante pra mim. Depois disso, eu botei 2 objetivos pra mim mesmo. O primeiro é criar mentalidade nas pessoas de que gatos são tão companheiros e merecem todos os cuidados que qualquer pet merece. E, principalmente, ajudar tantos donos de gatos quanto eu pudesse a controlar de perto a alimentação dos seus bichanos, sabe? Ler todos os livros, falar com todos os especialistas e, no final, conseguir evitar a morte de todos os gatos que eu puder. E no caso de você estar se perguntando, felizmente o Odin agora ele está super bem. Dá uma olhada nele aqui se exercitando na esteira. Ou, pelo menos, não sei se exercitando é a melhor palavra, mas é o mais próximo do que eu consegui. Agora, a má notícia é que depois de continuar pesquisando, eu vi que o problema era muito maior do que eu pensava. As mentiras e desinformações sobre os gatinhos não se restringiam só às rações. A mídia e outros segmentos, eles nos enchem de desinformações perigosas para os nossos gatos o tempo todo. Mas essa mesma pesquisa me levou a outra excelente notícia. Não só existe uma forma de impedir os males da alimentação e se prevenir de toda essa desinformação que faz mal à saúde dos gatinhos, mas de dobrar, isso mesmo, dobrar a expectativa de vida deles. E tudo isso com um método que eu descobri que eu chamo de os 3 pilares da vida mais longa e saudável dos nossos ronronadores. Isso para que seu gato possa viver até os 30 anos de idade, que é a idade que os gatos podem chegar, como mostram alguns estudos. Inclusive saiu aqui no site da Discovery, como dá para ver aí na tela. E como alguns gatos conhecidos no mundo já viveram, como já saiu no portal do G1 ou no Jornal Extra, por exemplo. Bem, eu sei que isso é óbvio, mas eu meio que me sinto na obrigação de avisar que é claro que esses resultados eles não são garantidos em qualquer circunstância. Eles podem ser menores ou até maiores do que o que eu vou te falar aqui. E que acompanhamento veterinário é imprescindível, claro, para a segurança do seu gatinho. No final das contas, a saúde do seu gato, como a nossa também, é um conjunto de fatores. Mas o que eu estou prestes a te mostrar é que, com os cuidados certos, ele pode viver muito mais e com muito mais qualidade. O que eu reuni no final de tudo foram todas essas informações por um jeito simples e fácil, de pessoas normais como eu e você terem um gato tão saudável quanto possível. E hoje, agora, aqui mesmo nessa apresentação, eu vou mostrar para você tudo o que eu descobri. Mas antes, eu preciso te falar qual é o verdadeiro problema que a gente enfrenta. Eu preciso te alertar sobre quem e qual é o real inimigo, tanto nosso quanto dos nossos gatinhos hoje em dia.
E aí você vai entender por que isso não é sua culpa. E essa é a principal razão dos nossos gatinhos não viverem o tanto quanto deveriam. Isso pode surpreender ou até chocar você, mas a verdade é que mentiram para nós todos esses anos e mentem até hoje. Começando pela mídia. Você já reparou quanto que eles perpetuam o preconceito contra os gatinhos? Eles são sempre taxados de vilões ou símbolos de azar, sabe? E o resultado disso, ao invés do fim do preconceito contra os bichanos, acaba sendo um incentivo a pessoas maldosas e ignorantes a fazer maldade com nossos peludos pelo simples fato deles serem gatos. Além desse fator de preconceito, essa mesma mídia também nos induz a erro no tratamento dos nossos gatinhos em diversos aspectos. Quer ver um exemplo comum? Sabia que você provavelmente não pode dar leite para o seu gatinho? Estudos comprovam que 9 entre 10 gatos são intolerantes à lactose. O resultado disso pode variar entre vômitos e diarreias. O que é que você vê na mídia? Os gatos sempre bebendo leite, o que sempre induz você a erro. Nós somos bombardeados o tempo todo por desinformação, achando que estamos fazendo o melhor para os nossos gatos, quando na verdade a gente está fazendo mal à sua saúde. Há ainda diversos gatos da ficção que induzem a pensar que é normal os gatos andarem sozinhos na rua, por exemplo. Quando um dono mais informado sabe o quanto que deixar um gato sozinho na rua é perigoso. São tantas as informações erradas que eu podia ficar o dia todo citando elas aqui. Tem ainda um outro fator muito importante que mentem pra gente. Você já viu os comerciais das rações industrializadas para gatos? E é aqui que entra um erro terrível que muitos donos de gatos cometem, que eu havia falado com você lá no início. Talvez você tenha acreditado quando eles falam pra você que as rações que eles vendem contêm todos os nutrientes necessários para um gato forte e saudável, como eles gostam de falar. Um erro terrível que os donos de gatos cometem é comprar as rações dos gatos sem se certificarem dos ingredientes que estão na embalagem. E no caso de escolher a ração errada, como a maioria por aí, você está colocando o seu gatinho em risco de desenvolver sérias doenças e até sofrer uma morte prematura. Só que o que eles não te dizem é que diversas marcas manipulam a descrição dos ingredientes na embalagem. O fato é que a indústria é extremamente mentirosa em relação aos ingredientes. Quando você lê, por exemplo, proteína de animal de alta qualidade, na verdade são todos restos de animais que não servem para a indústria alimentícia. Fora esse absurdo, as rações elas possuem uma imensa quantidade de milho, soja e trigo, grãos altamente inflamatórios, transgênicos e que só barateiam os custos de produção. Mas se você que tem gato ainda não sabe, os gatos eles não comem grãos. Portanto, essas rações, além de pobres em relação à proteína animal, elas contêm uma imensa quantidade de grãos que podem deixar o seu gato muito doente. Assim, você pensa estar dando a melhor ração ou às vezes uma mistura de ração boa e econômica para o seu gato, mas o que você está fazendo na verdade é dar fast food para o seu gatinho. Agora, imagina como ficaria a sua saúde se você comesse hambúrguer de fast food todos os dias nas suas refeições. Imagina só. Pois é isso que está acontecendo com o seu gato agora. Diversos aditivos nessas rações têm sido motivo para preocupação, havendo pesquisas, inclusive, a respeito do seu potencial tóxico e mesmo cancerígeno. Esses aditivos são, por exemplo, antioxidantes, corantes, conservantes, umectantes, estabilizantes, acidificantes, palatabilizantes e emulsificantes. Diversas dessas substâncias podem causar alergias, alterações comportamentais, problemas reprodutivos e mesmo câncer. Alguns dos problemas de saúde mais comuns nos nossos animais de estimação que comem uma dieta pobre incluem doença no trato urinário, doença renal, doença dental, doença cardíaca, obesidade, problemas digestivos crônicos e hipertireoidismo. Há ainda conservantes que podem causar pele ressecada e com coceira, queda de pelos, desidratação, anemia, diabetes e diversos outros problemas. Os gatos necessitam de uma dieta específica para ácido aminosulfônico e taurina. Em outras palavras, eles precisam das rações. Mas então como conciliar isso? Você deve aprender a decifrar, e essa é a palavra certa, porque eles deixam complicado de propósito as embalagens e escolher a ração certa para o seu gato. Isso pode fazer a diferença entre uma vida saudável ou não. Para sabermos o que fazer e não cometer os erros de tratamento como somos induzidos o tempo todo, como também dar uma melhor alimentação, é que eu estruturei os 3 pilares para ter um gato mais saudável e feliz. Eu vou entrar em detalhes sobre isso já e você vai entender. Mas agora você entende por que nossos gatinhos vivem menos e com uma qualidade de vida muito pior do que deveriam e por que isso não é culpa sua. E agora é hora da gente dar um basta nisso, porque apesar de toda essa confusão não ser nossa culpa, agora que nós sabemos a verdade, é nossa responsabilidade fazer alguma coisa a respeito. Então agora eu quero passar para você as dicas ligadas aos 3 pilares da vida saudável dos felinos. Lembre-se, aplicando o que você vai aprender aqui, você vai conseguir ter de verdade um gato mais forte, saudável e ainda assim economizar milhares e milhares de reais. Então vamos à primeira dica. Essa dica tem a ver com o primeiro dos 3 pilares, que é possuir um conhecimento básico da saúde do seu gatinho.
Por exemplo, nossos gatos, principalmente os que ficam muito na rua, estão sujeitos a um mundo de doenças. Algumas delas a gente consegue prevenir só com as vacinas em dia, mas outras nem assim. E é aí que estar informada vai fazer o diferencial. Qualquer problema de saúde encontrado e tratado no começo tem uma chance maior de sucesso. Portanto, é importante saber os comportamentos estranhos do seu gato que possam indicar alguma doença para que você possa conseguir levá-lo ao veterinário imediatamente. Não é exagero nenhum dizer que ter informação adequada sobre as doenças mais comuns, como prevenir essas doenças ou tratar cada uma delas e visitas regulares ao veterinário podem salvar a vida do seu gato. A segunda dica tem a ver com o segundo pilar da vida saudável do seu gatinho, que é fazer o seu gato se mover, um pouco de exercícios. Fazer exercícios é extremamente importante para a vida do seu gato, e uma ótima maneira de exercitar ele é através das brincadeiras. As brincadeiras são muito importantes para o seu gato, principalmente se ele está na infância. Isso porque é nessa fase que ele vai aprender técnicas de caça, melhorar a coordenação motora e se desenvolver de forma geral. Mas isso não quer dizer que você não precisa brincar com o seu gato se ele já for adulto. Eles também precisam desse momento de lazer para desestressar e se exercitar. Além disso, você pode estreitar os seus laços com o seu gato. Com certeza ele vai se sentir mais seguro na sua presença depois de passar alguns momentos brincando com você. A terceira dica, e sem intenção do trocadilho, mas aqui que pode estar o pulo do gato, é cuidar da alimentação do seu gatinho do jeito certo, alimentando o seu gato com ração certa e também alimentação natural preparada por você. Nossos bichanos são carnívoros ferozes por seu tamanho. Isso é essencial na hora de escolher o que eles vão comer. Não guie a alimentação do seu gato pela do seu cãozinho, muito menos pela sua. A dieta deles precisa de muita carne, tanto pela proteína quanto pela gordura. Na verdade, gatos têm uma necessidade de nutrientes bem mais específica que a dos cães. E por esse motivo, a ração deles precisa ser de qualidade, precisa conter carne de qualidade e não ter a maior parte da sua composição formada por grãos. Por isso, não se deixe enganar por termos do tipo super prêmio, gourmet, prêmio. Esses termos não têm uma definição padrão ou mesmo uma padronização. Isso quer dizer que as próprias empresas decidem o que é prêmio, super prêmio, etc. Não existe uma regulação que diga que a ração X precisa atingir um patamar de qualidade para ser chamada de prêmio, super prêmio ou qualquer outro nome bacana que eles inventem depois. Tá começando a entender porque eu não sei quanto tempo essa apresentação vai ficar no ar? A divulgação desse tipo de coisa incomoda e muito. E ainda é essa terceira dica que vai fazer você economizar milhares de reais ao longo da vida do seu gatinho. Por exemplo, a gente sabe que uma ração de boa qualidade não costuma ser muito barato. Isso para não dizer que é bem caro. Mas existem diversas receitas naturais que não substituem totalmente a ração, mas que a complementam. Antes de mais nada, a gente tem que ter em mente que as rações comerciais para os gatos, elas têm substâncias que a gente não conseguiria fornecer no dia a dia. Mas o que isso quer dizer? Existem formas de você comprar uma ração de melhor qualidade, mas continuar gastando a mesma coisa ou até menos. Parece bom demais para ser verdade? Mas eu explico. Digamos que uma ração de qualidade média custe R$ 25 por um pacote de 1 kg e dure aproximadamente 10 dias. Que uma outra ração de qualidade bem superior custe R$ 40 por uma embalagem também de 1 kg que também vai durar 10 dias. Onde está a economia então? A resposta é bem mais simples do que parece. Complementando a alimentação do seu gato com receitas naturais e saudáveis e intercalando com a ração, um pacote de ração que duraria 10 dias pode facilmente durar 20. Agora você gasta R$ 20 nos mesmos 10 dias e ainda aumentou muito a qualidade da alimentação do seu gato. Bem simples, né? E o legal da alimentação saudável e caseira é que isso aumenta muito o seu vínculo com o seu gato. Porque além do carinho na hora da preparação, o seu gato vai associar o seu cheiro ao momento feliz, que é a hora de comer. Além disso, preparar o que ele adora comer também aumenta ainda mais o seu carinho por ele, mesmo que inconscientemente. E é claro, eu nem preciso falar para você que uma ração de maior qualidade traz economia também com relação ao veterinário, por aumentar a imunidade e, consequentemente, diminuir as vezes que o seu gatinho precisa visitar o médico. E por essa foto aí, acho que dá para ver que o Odin não é lá muito fã de veterinário. Então, retomando as ideias e colocando tudo em ordem. Vimos aqui os 3 pilares para uma vida mais longa e saudável para o seu ronronador preferido. São eles: alimentação de qualidade, de preferência bem preparada e crua, exercício físico e o conhecimento básico sobre saúde do seu gato. Existem diversos benefícios de dar a alimentação correta e os cuidados certos e necessários para o seu pet. Dentre diversos benefícios, podemos destacar alguns: hálito e pelo com menos odor, redução nas quedas de pelo, redução em coceiras e lambeduras, fezes com baixo odor, aumento de energia, redução do estresse e agressividade, redução de flatulências, pelo mais saudável e brilhante. Quando os seus vizinhos e amigos eles forem te visitar, eles vão se impressionar com a diferença visível no seu gato, com a energia que ele vai emanar. E os que não conhecem tanto assim de gatos, talvez até pensem: nossa, eu não sabia que os gatos eram assim tão alegres e companheiros. Então imagina só, ele vai ficar com muito mais energia, com os pelos lindos e o amor e o carinho dele por você vai transbordar cada vez mais. E só de estar cuidando melhor do seu gatinho, você também vai estar ajudando a mudar a mentalidade das pessoas para acabar com o preconceito.
A alimentação saudável, os tratamentos corretos para as verdadeiras necessidades do seu gatinho são a única e a melhor maneira de garantir que o seu gato não corra o risco de uma morte prematura e completamente desnecessária. Agora sim, isso foi bastante informação, essas dicas que eu passei para você agora, e talvez você esteja se sentindo um pouco perdido agora do que fazer exatamente. E saiba que isso é completamente normal. Eu também fiquei meio tonto, sabe, quando eu comecei a descobrir tudo isso. Então isso basicamente significa que você só tem duas escolhas do que fazer agora. A primeira escolha, a escolha número 1, é pegar toda essa informação e tentar, sabe, por conta própria, excluir todo o veneno da alimentação dele e criar umas receitas para o seu gato. Isso, claro, identificando o que ele pode e o que ele não pode comer. E assim tentar descobrir todas as reais necessidades dele, isso também sem confusão. E quem sabe, né? Tipo, talvez você ache alguns bons artigos, umas dicas e receitas aí pela internet e descobrir sem errar os verdadeiros hábitos e necessidades dos seus gatinhos. Isso se você procurar bem e saber em quais sites confiar sem risco de colocar a saúde do seu bichano em perigo. Ou fazer a escolha número 2, a escolha inteligente. Aproveitar que eu já fiz todo o trabalho duro para você e pegar emprestado as minhas receitas, os estudos de comportamento, brincadeiras, adestramento, estudo das raças, estudo das doenças em felinos para que possam ser prevenidas. Isso tudo que foi conseguido ao longo de anos de pesquisa e trabalho. O que a grande maioria das pessoas acabou decidindo escolher é isso aqui, e se chama Slicate cuidando melhor do seu gato. Essa é a melhor maneira do mundo de garantir que você tenha um gato feliz, saudável e com potencial para viver todos os anos que ele pode sim alcançar e ainda economizar milhares de reais no processo. Essa é uma maneira radicalmente simples, comprovada e aprovada que vai funcionar para você, mesmo que você não tenha muito tempo para preparar nem mesmo a sua própria comida, não tenha muito dinheiro ou as contas estão apertadas, não tenha certeza sobre os verdadeiros hábitos e tratamentos adequados a dar aos gatos, não saiba proteger a sua casa para maior segurança e conforto do seu gatinho, não tem muita certeza do que o seu gato deve ou não comer, e mesmo que você ache que já tenha tentado de tudo para melhorar a qualidade de vida e saúde do seu gatinho. Agora, antes de falar para você o que é exatamente o guia, deixa eu falar para você o que ele não é. Assim a gente não perde tempo, tudo beleza? Até porque já mentiram demais pra você. Tá na hora da gente parar com todas essas mentiras e começar a dar o tratamento que os nossos gatos merecem de acordo com seus hábitos e verdadeiras necessidades, você não acha? Então, Slicate cuidando melhor do seu gato. não é algo que vai deixar você continuar escolhendo rações cheias de conservantes ou aditivos químicos que não se preocupam com a saúde do seu gatinho, com o objetivo de aumentar os lucros, sabe, de uma empresa que a gente nem conhece. Não é um guia que vai te induzir a erro ou fazer você pensar que deve tratar um gatinho como se trata um cãozinho. É um guia voltado para as verdadeiras necessidades dos felinos para que eles possam viver mais tempo e mais felizes. E muito menos é uma solução mágica em fórmula de pílula que alguém tem inventado. Não. Slicate cuidando melhor do seu Ele é baseado no que o seu gato precisa, em seus comportamentos, necessidades, saúde e prevenção de doenças, alimentação natural e tudo o que o seu gato precisa para que ele seja feliz. Para, de repente, você está pensando, tá legal, Felipe, mas aposto que isso aí vai me custar muito caro, eu não sei se eu vou conseguir pagar. E sim, você estaria certo em achar que o programa Slicate cuidando melhor do seu gato. caro. Afinal, é esse mesmo programa que já ajudou milhares de pessoas como você a ter um gato muito mais saudável, mas ainda assim, eu já vou falar do preço especial que eu tenho para você hoje. Antes eu preciso falar de alguns benefícios incríveis que você vai ter com o programa do Slicate cuidando melhor do seu gato. Vai descobrir também as melhores fontes naturais para todos os nutrientes, vitaminas e minerais essenciais. E mais, você aprenderá a diferenciar o que é melhor para o seu gato do que você acha que vai fazer bem para ele. Assim você não faz mal à saúde do seu bichano sem querer, enquanto você pensa estar fazendo melhor para ele. O valor normal só do Slicate cuidando melhor do seu gato. é de R$ 147,00, incluindo todas essas dicas e as receitas. O que ainda é bem barato se você considerar o quanto você gasta em rações toda semana e talvez em veterinários para manter a saúde do seu peludinho em dia. E mais do que você gastaria em remédios, cirurgias e o que mais fosse preciso para curar o seu gato quando ele começasse a ter problemas por causa das rações ou de algum tipo de atitude nociva a ele que você possa tomar sem querer, mesmo com as melhores intenções. E antes de eu mostrar para você esse desconto especial só para você que está vendo essa apresentação até aqui, você já consegue ver
que não é mais questão de se você quer ou não. Você já viu que você precisa disso para a saúde do seu gato. Só o que resta agora é você tomar uma atitude e fazer a coisa certa. Senão, quem vai acabar sofrendo, infelizmente, é o seu gato, com todas essas porcarias enlatadas e falta de informação correta sobre como cuidar deles. E vamos olhar a verdade, você só tem duas escolhas do que você pode fazer agora. A primeira é não fazer nada e continuar dando essas rações comerciais erradas e tratamentos possivelmente incorretos para o seu gato. Só que eu já mostrei para você a bomba que essas rações são e como elas são feitas, e os perigos se não souber identificar as corretas. Fora a desinformação sobre coisas que seu gato realmente precisa, sem você fazer mal a ele sem querer. Então vamos garantir que você faça a única escolha inteligente e certa. Aproveite essa minha oferta por tempo limitado. Então clique no botão abaixo e comece agora mesmo. Seu gato vai agradecer você com muita energia e vida. Valor promocional. Aproveite agora. Antes que acabe, clique no botão abaixo agora e garanta